Bom, esse é meu primeiro vídeo no canal. E meu primeiro vídeo dos canais que eu tive de opinião. Isso vai ser um canal de opinião. Eu espero que vocês me aceitem na comunidade, assim que vocês falam, porque eu já é que assim a gente falava na comunidade de Gacha Life, né? E a gente falava, vocês me aceitam na comunidade, eu já vim perguntar pra vocês. Acho que em toda a comunidade os caras falam isso, eu não sei. Porque isso é uma comunidade nova e eu queria fazer, aí então vocês me aceitam na comunidade, espero que sim. Enfim, eu quero começar um canal disso porque, sei lá, eu quis. Eu dei uma ideia e eu achei isso bem da hora e isso foi isso. Vai ser meio que, vamos dizer, um teste, mas contando uma história real mesmo. Isso literalmente aconteceu comigo e com um amigo que o canal dele vai estar na descrição. Então, bora lá que o assunto hoje não é um assunto muito agradável, mas enfim. Bom, já vamos começar que o assunto... Eu falei que o assunto não era agradável e realmente não é. É um assunto bem delicado e foi uma briga de uma barra discussão. A gente estava numa chamada jogando um jogo e na raiva vocês falam muita coisa errada. Só que esse cara não tava com raiva e eu não vou falar o nome dele, nem o canal dele, que eu não quero encrenca e eu não sei se isso é certo ou errado. Mas do mesmo jeito eu sei que é certo não mostrar o rosto dele por alguma coisa e tal. Só não vou mostrar, não vou ser um exposit total, tipo, mostrando tudo dele. Mas eu vou falar o que esse cara fez. Esse cara fez. Vou colocar o nome dele, vamos colocar um nome razoável de Pablo. O nome dele não é Pablo. Nada a ver com Pablo ainda. Enfim. O Pablo tava conversando com meu amigo Diego. Esse sim pode falar. Esse aí passou tantas merda comigo, mas enfim. O Pablo tava conversando comigo, com o Diego. Ele estava discutindo com o Diego, meu amigo. Enquanto ele discutia, eles falaram coisas muito pesadas. Nesse aí, ele revelou que ele foi racista com uma menina da sala, que não sabe, tem 12 anos. E ele foi racista com uma pessoa na sala e ainda... Eu não entendia porque ele é da mesma raça. Deixa eu falar aqui, eu não sei etnia, não sei como é que fala. Então, antes de vocês falarem mal de mim, se eu estiver ofendendo alguém falando errado, me desculpa, tá? Que não é meu lugar de fala, mas eu só tô contando a história que aconteceu. Ele era praticamente da mesma cor que a menina, mas enfim. Mas ele tinha racismo com ela e com a própria cor. Isso eu achei bem estranho, né? E nisso ele chamava o meu amigo Diego de gordo. Até eu e o meu amigo, a gente chamava ele de gordo, falava, gordo. Mas ele é por causa que ele se chamava e ele aceitava, tá, galera? Ele gostava até. Só que o Arthur chamou na maldade. Eu falei o nome dele, né? Vai censurar. Vou colocar um efeito aí, pra não aparecer muito minha voz. Ele falou pra ofender mesmo e ficou falando entre animais, tipo, colocando animais. A gente não tinha colocado animais pra ofender o Diego, né? A gente só falava que ele era... Chamava gordo. Sim, era só isso. Não tinha nada de errado ser gordo, enfim, mas ele ficava falando isso pra ofender e foi babaca. O Diego, seguiu a vida e ficou falando tá. Não queria. Pois o Diego, ele é muito bonzinho. E ele ficou tentando muita palhaçada. Infelizmente, a mãe do Diego veio a falecer em 2017, em 2018. E nisso, que veio a falecer, o Arthur aproveitou disso para zoar a mãe dele na frente dele, falando coisas muito pesadas que eu não sei nem se eu posso falar no YouTube, mas era isso aqui que ele falou, tá na tela. Não sei se eu posso pronunciar, eu vou colocar na tela.
E aí nisso, desculpa o barulho de chuva, tá? E nisso ele tá zoando disso a mãe do Diego, zoando mais ainda o Diego disso, falando que o Diego não tinha dinheiro, falando um monte de coisa pro Diego, e o Diego engolindo tudo aquilo, engolindo, sem ter nada, tipo, não falando nada. Em nenhum lugar ele desrespeitou o Arthur até aí. Nisso que o Arthur tava falando muito disso. Ele ficava falando pra realmente o Diego não aguentando mais. Tipo, eu não tô falando que o Diego fez um certo, mas eu tô falando o que aconteceu, né? Ele não tava aguentando mais. Eu vi aquilo e ele tava, tipo, engolindo muito seco ainda. Que era, mano, isso aconteceu mais de um mês, tá ligado? Ele falando isso pro Diego, o Diego cagando, não cagando, né? Aí depois falando pra mim tudo que ele queria falar. E teve uma hora que ele não aguentou e falou pra ele. Isso que eu queria falar, que o Diego não tava 100% certo, na verdade. Pra mim ele não tava quase nem um pouquinho certo. Pra mim ele tava só um pouquinho certo por causa dessa parte que ele tava engolindo seco. Mas não tava certo em falar aquilo. Mas eu entendo o lado dele, é isso que eu quis dizer. E outra coisa que eu achei desse cara babaca era que muita gente fazia bullying com ele e eu ajudava ele, eu e o Diego, a gente ajudava ele, esse amigo dele, quando ninguém queria. Aí quando ele começou a ter amigo, ele fez a gente como uma bosta, um pedaço de bosta. E eu querendo falar, Diego, esse cara é mal encrenca, eu não quero aí, mas o Diego ficava me incentivando, eu ficava com dó do Diego, enfim. Chegou no momento que o Diego falou isso pro moleque, tá aí na tela também, chamando isso, e o moleque sim tinha, ele era vesgo, sem nenhum problema, mas olha aí o que aconteceu, e enfim. Pra mim os ambos estão errados em falar isso, mas o Diego, eu entendo o lado dele. Tipo, eu não quero falar que ninguém tá certo. Eu só entendo o lado do Diego. Beleza? Só pra explicar aqui pra vocês. Isso que ele falou tudo aquilo, ficou mó climão. E falou ainda de outras coisas dele, porque ele não tava aguentando mais. Nisso, ele sai da chamada, manda no grupo. Assim, gente, vocês são muito tóxicos, ficam zoando a aparência dos outros. Mas eu não tinha zoado, mas eu fiz uma lista do que ele já zoou. E não foi só isso que ele fez não, tá, galera? Ele zoou um menino que tinha asma na minha escola. Ele zoou a pessoa de quatro olhos, com zoando de dentuço, cabeção e tal. Isso aí foi tudo, ele zoou eu. Beleza, eu não ligo tanto pra isso. Mas eu tô falando tudo que ele fez. Zoou na aparência, sendo racista com... não é racista, não sei se é racismo, enfim. Mas ele falou que era racismo, então, enfim. Zoou na aparência dos outros, chamando o Diego de gordo. No mais, pra ofender mesmo. Não daquela brincadeirinha ele fez pra xingar. E ou falou outras palavras muito pesadas. Eu não posso, acho que se para nem escrever aqui. Enfim. Nisso, ele chamando de gordo, tudo mais. Falando que ele nunca ia conseguir ter um canal bom. Enfim. É isso que aconteceu. E como eu criei o canal de opinião agora, tem que dar minha opinião, obviamente é um canal de opinião. E é isso, galera, não seja como como é que era o nome dele que eu dei agora? Pablo. Não seja como o Pablo e... Cara, se for uma discussão, discute com xingamentos. Brincadeira. Tenta ao máximo evitar discussão e tenta ao máximo não falar uma bosta. E se falar uma bosta, peça desculpas. E ele não pediu desculpas. Enfim, galera, é isso.